Hoje nós vamos falar de um homem que pouco é falado na palavra de Deus. Não sei quantas vezes o seu nome é citado, não sei se uma ou duas vezes, mas é um homem pouco citado na Bíblia, que pouco aparece. É um homem que pouco aparece, mas é um homem que acreditou em Jesus Cristo antes mesmo da sua ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Um homem pouco aparecido na palavra de Deus. E muitos vão dizer que os discípulos verdadeiramente, alguns dos discípulos escreveram a palavra de Deus, como Pedro, como João, como Tiago e muitos outros. Essas pessoas aparecem frequentemente na Bíblia. Paulo, um homem que escreveu a maior parte do Evangelho do Novo Testamento. Mas esse homem, ele não escreveu nenhum livro. Ele pouco aparece, como eu disse, ele não tem o seu nome muito notório na palavra de Deus. Mas foi um homem que acreditou na promessa de Jesus Cristo quando ainda era cadáver. Este homem foi um homem que, como eu falei, um pouco notório na Bíblia, não escrito muito na Bíblia, mas foi um homem que acreditou nas promessas de Jesus Cristo. Foi um homem que acreditou nas promessas de Deus e quis fazer questão de zelar aquela promessa. Glória a Deus, aleluia. Você tem que fazer questão de acreditar na promessa que Deus tem para a sua vida. Eu coloquei no título, acredita na promessa. Aleluia. Você tem que acreditar na promessa, porque aquele que te prometeu está vivo. Aleluia. Esse homem que vou falar aqui agora acreditou na promessa Glória a Deus, aleluia. antes mesmo de ver a ressuscitação de Jesus Cristo. Antes de Jesus ressuscitar. Acreditou no cadáver. Ele o cuidou. Muitas pessoas hoje estão na casa de Deus, mas não estão cuidando de Jesus. Sejam todos bem-vindos e abraçados. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas não estão cuidando. Não estão cuidando de Jesus. Não estão cuidando da promessa. Não estão tendo atitude de crente. Porque cuidar da obra de Deus é ter atitude de crente, é ter zelo. É renunciar muita coisa em sua vida. É não se corromper com muita coisa dessa vida. É viver zelando e cuidando do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Este homem que agora vou ler, que outra hora vou ler, para entrar nessa palavra, eu estou falando de José de Arimateia. José de Arimateia, que outra hora era um homem rico, um homem bem-sucedido. Um homem bem-sucedido, um homem rico, mas que a palavra vai dizer que era um discípulo de Jesus oculto, pois tinha medo. Agora, José de Arimateia, que não precisa de nada, pois é rico financeiramente, tem saúde, uma família bem-sucedida, um homem que agora outra hora vai ter uma atitude que todo crente deveria ter, de buscar a Jesus sem interesse, de buscar a Jesus pelo que Ele é para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. A palavra diz assim, João capítulo 19, versículo 38, diz assim, a sepultura de Jesus Cristo. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés,
Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia ali um horto naquele lugar, onde foram crucificados, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora vamos entrar no contexto dessa palavra. Está tudo consumado. Está tudo consumado. Agora ele desce até os infernos. E a palavra vai dizer que ele, nesse momento, pega cativos. Aqueles que estão cativos, mas não leva são os cativos e arranca e leva aqueles todos que estão presos. Porque aqueles que hoje também crê nele, também não será cativo. Glória a Deus, aleluia. Esses estarão ressuscitados. E agora ele prega para os mortos. E a palavra diz que agora ele desce aos infernos. Toma a chave do nosso adversário e leva com ele. E o que eu acho bonito é que diz que leva toda a prisão. Glória a Deus. Que ali liberta todos que estão presos. Que outra hora essas pessoas significa nós mesmos que outra hora não tinha solução para a minha vida e para a sua vida. Mas a palavra vai dizer que agora ele está lá pendurado. E ele só tem 6 horas para poder ficar lá, porque no outro dia é o sábado. E nenhum pode ficar pendurado naquela cruz depois das 6. O sistema pergunta: como está? Ele ainda está lá? E eles dizem: está lá sim. Que outra hora aqueles que eram condenados, porque ele morreu no meio de 2 condenados. Um conseguiu a tempo enxergar que ele era o Filho de Deus e pede para ele ter misericórdia dele. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas agora ele morreu. Ele já foi ao inferno. Ele já levou sobre si os meus pecados e os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Já foi paga a minha dívida e a sua dívida. Mas o corpo permanece lá. E a todo custo eles querem, porque querem esquecer aquele nome. E quando eles vão, porque a gente sabe que os presos que ali estavam eram quebrados, seus joelhos, suas pernas, para que os pulmões, no momento em que quebravam, os pulmões se descolavam e o preso morria ali, asfixiado. Eu não sei falar bem o nome, mas morria sem fôlego, ainda que estivesse vivo. Mas não era necessário, porque quando chegaram para quebrar as pernas do Filho do Homem, ali não é necessário, porque ali ele já está morto. Mas o sistema não desiste de fazer com que Jesus seja esquecido. Para entrar na parte da palavra onde eu quero chegar. Vai chegar em Mateus. Maria está lá. João já saiu. Já não está mais. Os discípulos também não estão. Ele está lá. Ele está lá e pendurado. E o sistema pergunta: deu 4 horas ainda pendurado. E todos dizem: vamos colocar na vala. Vamos colocar no lixo. Ele vai ser jogado e vai ficar lá como indigente. Indigente, que outra hora a gente sabe que o indigente é um homem
ou uma mulher, seja lá como for, um corpo não identificado, sem nome, um pobre coitado, esquecido, jogado na vala, jogado no lixo. Hoje a gente ainda tem como comprar um local para enterrar alguém da nossa família. Dá 4 horas, deu 5 horas e o sistema pergunta: ainda está lá? E todos dizem: ainda está lá. Os discípulos correram, não existe mais ninguém. Quem está lá não tem atitude de fazer nada. Os discípulos, Tomé, já não acredita mais. Pedro já voltou a pescar, também não acredita mais. Dá 5 horas e todos dizem: vamos colocar na vala, vamos colocar no lixo. Tem pessoas pensando que você vai ser colocado na vala. Tem pessoas pensando que você vai ser colocado no lixo, na situação em que se encontra. Mas se você acredita na promessa, se você acredita na promessa e está alinhada a essa promessa, você não vai ficar na vala. Não vai para o lixo. Se você está unido a Ele, você não vai para a vala. Das 5:30. E o sistema pergunta: ainda está lá? Está. Vai ser colocado no esquecimento. Ninguém vai lembrar desse Jesus mais. Ninguém vai lembrar dele mais. Se você for notar, às vezes é faltando pouca coisa. Quando falta pouca hora, poucos segundos, é que Deus age na sua vida. Deus faz tudo bem feito e faz tudo de forma perfeita e adorável. E da mesma forma que fez para o filho dele, faz para mim e para você também. Tem muita gente querendo ver você na vala. Tem muita gente querendo ver você no lixo. Mas Deus não vai deixar. Deus vai te colocar entre os ricos. Deus vai te colocar entre os ricos, vai te fazer sentar em cadeira de príncipe e Deus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia. Agora falta pouco tempo para as 6 horas. Falta pouco tempo. Agora, Arimateia, um homem rico, bem-sucedido, um homem que, como muitos hoje, seguia Jesus, mas tinha medo do que aqueles que se outra hora soubessem que ele também era um discípulo oculto, e se viesse se revelar, poderia acontecer algo com ele e com a sua família, porque naquele tempo se perdia o cargo, porque foi dito outra hora que aquele que confessasse Jesus Cristo como Senhor da sua vida poderia ter o mesmo fim. Mas naquele momento José de Arimateia tomou atitude de crente. Glória a Deus, aleluia. Ele não se importou mais com o seu cargo, com a sua família, ele não se importou com os seus bens, ele era um homem bem-sucedido, um homem rico. Agora tudo que ele quer é zelar da promessa. Glória a Deus, aleluia. Tudo que ele quer é acreditar que aquela promessa que outra hora se ouviu falar e se ouviu dizer como discípulo, porque acompanhava Jesus no oculto, aquela promessa era verdadeira. A promessa que Jesus tem para a sua vida é verdadeira. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus agora está lá, pouco tempo. Arimateia chega e diz: Pilatos, sabe aquele Jesus, aquele que está lá no meio dos 2 ladrões? Pilatos diz: sim. O que você quer com ele? O que você quer com ele mesmo, Arimateia? O que você quer com aquele homem? Que ele não vale nada, deixa ele ser jogado na vala, deixa ele ser jogado do lixo, no esquecimento. O que você quer com ele? Arimateia diz: eu quero aquele corpo daquele homem para mim. Me dê aquele corpo para mim.
Glória a Deus, aleluia. Pilatos, como sabe o poder que Arimateia tem, um homem bem-sucedido de uma posição alta, de uma alta posição, diz: se você quer aquele corpo que não serve para nada, que não aproveita para nada, pega lá e leva para você. Nicodemos, que outra hora, mesmo fazendo parte do sistema, quer nascer de novo. Glória a Deus, aleluia. E pergunta a Jesus como é nascer de novo. Como posso nascer de novo sem sair do ventre da minha mãe? Mas Jesus está falando de um batismo, de uma nova vida, de um crente transformado. Glória a Deus, aleluia. Daquele que é totalmente um crente, Aleluia. que outra hora os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento, e isso só pode acontecer através da fé e da crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele estava falando da nova vida na Jerusalém. Oh, glória a Deus. E de você Aleluia. ser uma nova pessoa nesse mundo. Aleluia. Nicodemos, na hora que olha para a cruz e vê, está tudo consumado. Tetelestai. Tetelestai quer dizer, está tudo pago, eu já paguei tudo. Nicodemos se lembra também daquele momento em que Jesus disse que era necessário nascer de novo. E ele nasceu de novo. Glória a Deus, aleluia. E por ter nascido de novo, a palavra vai dizer que ele ali está junto com Arimateia e que ali foram gastados muito dinheiro. Jesus foi enrolado em um pano de linho fino e foi gastado com vários aromas, com várias coisas para embalsamar o corpo do nosso mestre. Mas Arimateia faz tudo bem feito. Está lá Arimateia para resgatar o corpo, para resgatar a promessa. Esse homem é pouco visto na Bíblia, esse homem é pouco falado na Bíblia, mas João não deixa de dizer. João sabe o valor que Arimateia tinha para Jesus e o valor que Jesus tinha para Arimateia. Glória a Deus, aleluia. Porque os discípulos que outra hora seguiram Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres de Jesus, não creram, se afastaram, não estavam ali para tomar essa atitude. Muitos crentes estão hoje na igreja, mas não têm atitude. Muitas pessoas confessam Jesus como o Senhor das suas vidas, diz que tem fé, ora, até jejua, faz propósito, faz tudo, mas não tem atitude de crente. Não crê na promessa. Não crê na promessa, desiste por qualquer coisinha, por qualquer disse-me-disse, por qualquer dorzinha na unha, por qualquer enfermidade, por qualquer porta fechada, por qualquer coisa, está sempre desistindo. Não crê na promessa. Arimateia creu na promessa quando ainda era cadáver, antes de ressuscitar. Ele creu na promessa. Glória a Deus, aleluia. Arimateia creu que aquilo que Jesus outra hora pregava, que aquilo que Jesus outra hora falava, ia acontecer. Glória a Deus, aleluia. E ele estava lá, pegando o corpo do mestre, zelando do corpo do mestre. Glória a Deus. Muitos hoje têm feito da casa de Deus comércio, um meio somente de ganhar dinheiro, não têm zelado da palavra. Muitos hoje não têm pregado a mensagem da cruz. Muitos hoje não têm pregado a mensagem da cruz. E se eu morrer hoje e morrer amanhã, vou continuar pregando a mensagem da cruz. Glória a Deus, aleluia. Porque muitos hoje dizem, tem que pregar motivação, irmão. Prega motivação, não pega a cruz não, que se você pregar a cruz, você vai ficar sozinho na sua live. Você vai ficar sozinho na sua igreja. E eu digo a você que se eu ficar sozinho numa igreja, que se eu ficar sozinho numa live, eu quero ficar sozinho, mas quero ficar sozinho pegando a mensagem da cruz. Eu quero pegar a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é que é verdadeira. A mensagem da cruz é que liberta, que cura, que abre caminhos, é que nos leva à salvação. Glória a Deus. Não é comércio, fazendo da casa de Deus comércio, e muitos hoje não têm zelado do nome de Deus como José Arimateia zelou. José Arimateia se preocupou
em zelar o nome de Deus. Muitos crentes hoje não têm se preocupado em zelar o nome de Deus. Muitos crentes hoje têm apenas feito da casa de Deus comércio. Você tem que acreditar na promessa. Arimateias, a Bíblia não narra, mas com certeza depois dessa ação, perdeu o medo, perdeu tudo, não pensou na sua riqueza, mas muitos hoje, ao contrário da Arimateia, não trocam sua riqueza, não trocam seu luxo por Jesus. Aquele homem não pensou em nada. Ele só pensou somente em uma coisa: eu vou cuidar da promessa. Glória a Deus, aleluia. Você tem cuidado da sua promessa? Sim, meu Deus. Você tem que cuidar da sua promessa. Amém. Como você cuida da promessa sua? A promessa aqui significa Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é a promessa. Ele é aquele que cumpre na sua vida. Aleluia. Ele é a promessa viva. Agora o sistema diz: agora apareceu esse para salvar aquele que ia ser jogado no lixo, que ia ser jogado na vala, indigente, como um indigente. Ninguém ia mais lembrar. Mas se vocês for analisar, existe uma folha branca. Depois que termina o livro de Malaquias, existe uma folha em branco. Aí depois da folha branca, aí Mateus começa a escrever a história de quem? A história de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muitos queriam que ele ficasse esquecido. É por isso que a Bíblia de vocês, eu não sei se tem, mas toda a Bíblia tem uma folha em branca depois de Malaquias. É porque isso é justamente para se cumprir o que estava em Isaías, que os ossos dele não iriam ser quebrados, Glória a Deus, aleluia. que ele não iria ser jogado no lixo. As escrituras, tudo que foi dito se cumpriu. Glória a Deus. Aleluia. Mas o sistema não desiste de querer fazer Jesus ser esquecido. Agora eles tratam dessa forma. Chegou às 6 horas, antes das 6 horas, tiraram o corpo de Jesus. Arimateia resgata a promessa. Arimateia crê na promessa, quando ainda é cadáver. Arimateia crê que Jesus vai ressuscitar muito antes da hora. Assim como Maria Madalena, que não desistiu de procurar o mestre, Arimateia, mesmo sendo um discípulo oculto, com medo, mas na hora se resolveu. Tem muitos que ainda estão pensando em se entregar para Jesus, mas estão com medo do que os outros vão dizer, com medo do que os outros vão falar, com vergonha de ver você passar para a igreja, de você virar um crentinho, uma crentinha, como muitos falam. Mas você tem que ver que você tem que acreditar na promessa, e Jesus disse que quem se envergonhar dele, ele também se envergonhará de você diante do Pai. Mas muitos não vão não, porque alguém da minha família vai dizer que eu sou isso, sou aquilo, alguém da minha família não aceita eu ser crente, alguém da minha família me xinga por eu ser crente, os meus amigos vão mangar de mim, os meus vão falar de mim. Mas José de Arimateia não se importou com isso. Glória a Deus, aleluia. Na hora ele resolveu ser o crente de verdade. Aleluia, Senhor. Na hora José de Arimateia teve Glória a atitude. Deus. Você que está aqui nessa noite, toma atitude de crente. Glória a Deus, aleluia. Começa a tomar atitude de crente. Aleluia. Começa a enfrentar os desafios, acreditando na promessa. Acredita na promessa. Zela da promessa. José de Arimateia acreditou na promessa quando ainda era cadáver e zelou da promessa. Aleluia. José de Arimateia confiou que aquele lacre do diabo, porque ali José de Arimateia enterra. A palavra vai dizer que ali está, naquele horto está ali agora Jesus Cristo sepultado. José de Arimateia lacra, José coloca a pedra. Agora o sistema vai e diz: não teve jeito de jogar ele na vala, dele ser esquecido. Não teve jeito de jogar ele na vala. Nós queríamos que esse homem fosse esquecido, que não se ouvisse nem falar o nome desse homem mais, que ele fosse jogado no lixo, no sistema.
Mas aí de repente aparece José de Arimateia, não entendo por que queria o corpo daquele homem, por que fazia tanta questão do corpo daquele homem. José de Arimateia está como muitos crentes que pouco aparece na mídia, pouco tem seu nome, pouco tem status, mas são mais verdadeiros homens de Deus e mais verdadeiras mulheres de Deus, de quem vive na fama, de quem tem sucesso, que diz que é um pregador famoso, uma pregadora famosa, uma missionária famosa, um missionário famoso, um pastor famoso, mas verdadeiramente não tem atitude de crente. E José de Arimateia apareceu pouco e aparece pouco na Bíblia, Paz do Senhor. mas teve atitude de crente. Tem muitos hoje frequentando a casa de Deus. Tem muitos hoje dizendo que é crente. Tem muitos hoje dizendo que é pastor, cuidando dos negócios de Deus, mas não está zelando do negócio de Deus. Não estão zelando da casa de Deus. Não estão zelando das promessas do Senhor. José de Arimateia levou Jesus com todo cuidado e colocou ali. Mas o sistema maldito, como até hoje ainda existe pessoas que não querem ouvir falar de Jesus, estão gritando da mesma forma: crucifica, crucifica, esquece esse homem, joga na vala, joga no lixo, não queremos ouvir falar. Agora o sistema diz o quê? Não teve jeito. Mas o que esse homem tem? Quem está por trás disso tudo? Mas o que é possível? Porque agora não deu certo jogar ele na vala, no lixo. E agora o sistema diz: vamos colocar um lacre. Vamos lacrar. Vamos lacrar a pedra, porque ninguém é besta de ao menos tocar naquele lacre. Naquele lacre. Ninguém é besta de tocar naquele lacre. Ninguém não está doido de tocar naquele lacre. Coloca o lacre lá e coloca os melhores soldados que você tiver do seu exército. Coloca os melhores soldados para pastorar, porque pode. Nicodemos junto agora com José de Arimateia roubar o corpo dele e depois falar que esse homem ressuscitou. Amém. Agora colocaram o lacre. Agora colocaram o lacre. Está lacrado. Eles disseram: não deu certo colocar na vala. O sistema agora diz: não deu certo colocar na vala, mas está lá, está lacrado. Ninguém é besta de bolir no lacre. Coloca os melhores especialistas, os melhores soldados lá. Porque agora eu quero ver quem vai tirar esse corpo de lá. E ele vai ficar, ele vai apodrecer agora, é lá dentro. Não apodreceu na vala, não foi jogado no lixo, mas vai apodrecer ali dentro. Nosso Deus não apodrece, nosso Deus é poderoso. Agora a pedra está colocada, o lacre foi posto. Os soldados estão lá. O like foi colocado. Agora os soldados estão lá. Não tem como. Todos olham e dizem: não tem como, já era. Agora Pedro já foi pescar, como eu disse. Tomé está duvidando. Os dois discípulos de Emaú, que amavam Jesus, que acreditavam em Jesus, agora estão nos caminhos de Emaú, conversando de um para o outro. Ele verdadeiramente era mesmo o Messias? Todos desacreditaram. Os discípulos que andaram com ele desacreditaram da promessa. Os discípulos que andavam com ele desacreditaram da promessa. Muitos desacreditaram da promessa. José de Arimateia teve atitude. É o que falta muito hoje. Homens e mulheres da presença de Deus, de atitude. Atitude de quê? Nós vamos chegar lá. Você tem que ser o José de Arimateia. Eu tenho que ser um José de Arimateia. Glória a Deus. Você quer ser o José de Arimateia? Foi pouco escrito na Bíblia, não apareceu muito.
Mas foi o único ato de coragem que teve. Glória a Deus. Nenhum dos discípulos teve coragem de ir lá e falar com Pilatos. Nenhum dos discípulos teve coragem de ir lá, ninguém, nem mesmo a mãe de Jesus, nem mesmo ninguém. Somente José de Arimateia. Agora, colocaram o lacre e a pedra. Agora ele se acaba lá. A folha em branco que tem entre Malaquias e o Novo Testamento, a genealogia de Jesus, a folha em branca está no meio. Mas depois da folha em branco, depois de Malaquias, depois da folha em branca, acredito que a Bíblia de vocês tenha. Vê a genealogia de Jesus. Glória a Deus. Vem a genealogia de Jesus, dizendo que aquele Isaías, o profeta Isaías, já tinha outra hora escrito na sua palavra, e aquele ao qual João Batista pregou no deserto, ao qual João Batista endireitou as veredas e anunciou. E agora tem a folha em branca porque o sistema quer calar, porque o sistema quer que seja esquecido, porque o sistema quer jogar na vala, porque o sistema quer que esqueça os milagres, a libertação, tudo o que ele fez. Como indigente, como ninguém, não tem nome algum, é um pobre diabo, um pobre coitado, joga lá. Mas aí, agora vai acontecer o terremoto. Vai acontecer o terremoto. O terremoto agora vai acontecer. Os discípulos já estão afastados, com medo, desacreditados. Conviveram com ele, viveram com ele, assistiram os milagres, mas de nada adiantou. Tem muita gente vivendo os milagres de Deus. Deus já fez tanto na vida, mas de nada tem adiantado. Ainda estão uns crentes sem atitude. Não acreditam na promessa. Não tem fé na promessa. Vai acontecer o milagre. Agora, vai mostrar que nada pode parar os projetos de Deus. Nada pode parar o seu projeto. Se é projeto de Deus, não vai para a vala. Se é projeto de Deus, não vai para o lixo. Se é projeto de Deus, tem milagre. Se é projeto de Deus, tem libertação. Se é projeto de Deus, tem provisão. Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém. Se é projeto de Deus, ninguém vai jogar no lixo. Se é projeto de Deus, o que você tem nas suas mãos, se você confia na promessa, não vai para a vala. Agora, a pedra que outra hora José colocou e o lacre que foi colocado e os soldados que lá estavam, agora o terremoto acontece e o lacre se abre, a pedra é removida. Oh, glória a Deus, aleluia. E eles mesmo assim atordoados, caídos no chão, vão ver sair de dentro do túmulo aquele que hoje está vivo, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Chamado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus o enviou o seu Filho, que outra hora era Ele mesmo. Aleluia. E não há um Deus como esse, como diz a palavra. Nunca se ouviu falar. Glória a Deus. E não tem quem possa calar. Glória a Deus. Agora Ele sai. Aleluia. Está ressurreto. Glória a Ressuscitado. Deus, aleluia. O diabo tem botado lacre na sua vida, não é verdade? O diabo colocou um lacre na sua vida, dizendo: aqui você está preso nessa situação. Essa situação não tem mais jeito para você. Você está presa. Daqui você não sai. Daqui não tem mais jeito. O diabo tem colocado situações na sua vida que está dizendo: agora não tem mais jeito, acabou para você. Está lacrado. Mas aquele que rebentou através do terremoto, rebentou o lacre, removeu a pedra, também remove o lacre que está lacrando, que está prendendo você.
Qual o lacre que está prendendo você? Agora o lacre foi rebentado. Niai cancho rabaixai. Shuriande cancho nairai cancho rai cancho rabaixai cancho. Foi rebentado o lacre. Jesus está ressuscitado. Glória a Deus. Jesus agora está ressuscitado. Ressuscitou. Glória a Deus. Agora aparecem os homens de branco em forma de fogo e perguntam: por que procura um morto entre os vivos? Por que procura um morto entre os vivos? Glória a Deus. Ele está vivo. Aleluia. Quem acreditou na promessa? Glória a Deus. José de Arimateia, Maria Madalena. Quem acreditou na promessa? Tomé, que nem eu disse, Tomé está lá. Tomé está duvidando, Tomé está incrédulo. Tem muita gente duvidando. Tem muita gente não fazendo o que José de Arimateia fez. Crê na promessa. Crê que Jesus Cristo vive. Crê que Jesus Cristo é poderoso para lhe tirar dessa situação. Verdade. Crê que Jesus Cristo é poderoso para curar você dessa enfermidade. Crê que Jesus Cristo é poderoso para mudar essa sua situação financeira. Crê que Jesus Cristo é poderoso para abrir as portas de emprego na sua vida. Crê que Jesus Cristo é poderoso para poder curar você da depressão, para curar você da ansiedade. Crê que Jesus Cristo é poderoso para poder libertar os seus filhos dos vícios, o seu marido dos vícios, para poder restaurar o seu casamento, para acabar com as contendas no seu casamento. Crê! Arimateia creu. Arimateia acreditou nas promessas de Deus. Aleluia. Arimateia sabia que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Glória a Deus. Arimateia creu na promessa quando ainda era cadável. Se você crê na promessa que agora outra hora já não é mais cadável, a promessa agora não é mais cadável. A promessa agora está viva. A promessa ressuscitou. A promessa desceu, pegou os cativos, os presos, libertou. E hoje, se você está alicerçado a essa promessa, se você está unido a essa promessa, a promessa se cumpre na sua vida. Não tem lacre, não tem pedra, não tem sepulcro, não tem nada. Verdade. Você não vai para a vala. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que o seu projeto é projeto dele. E projeto dele não vai para a vala. Projeto dele não vai para o lixo. Projeto dele. Glória a Deus. Projeto dele tem vida. O seu projeto está vivo. O seu projeto tem nome. O seu projeto é Jesus Cristo. Amém. O seu projeto chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Deus cuida de você como cuidou do filho dele. É verdade. Deus cuida de mim como cuidou dele. E Jesus não desiste de você. Jesus não desistiu nem quando não prestavam para nada. Nós outra hora não valia nada. Não prestava para nada. Que diria agora que nós valemos muito.